Estamos começando mais um programa na Fita do Tempo. Estamos fechando um ciclo hoje. O nosso programa é um canal sobre história, é um canal sobre história da igreja, e nós temos tratado a cada 15 dias de temas diferentes. Um dos encontros é sobre a história do presbiterianismo em um lugar específico. Nós já tivemos história do presbiterianismo em uma cidade do Nordeste, no caso de Fortaleza, com o reverendo Macena. Tivemos um programa sobre a história do presbiterianismo numa cidade do Sudeste, no Rio de Janeiro, no caso, com o reverendo Cid Caldas. Tivemos um programa sobre o presbiterianismo na cidade do Sul, em Curitiba, com o reverendo Juarez Marcondes. E tivemos um programa sobre o presbiterianismo em Goiânia, com o reverendo Hélio, professor lá do Seminário Brasil Central. E hoje nós temos, então, o prazer de fechar esse ciclo, que depois vai ser retomado, tratando sobre o início do presbiterianismo em uma cidade e numa região, mais especificamente numa cidade, que é a cidade de Manaus. E tenho aqui duas pessoas muito, muito queridas que me dão a alegria de poderem participar desse programa. Mas, voltando ainda ao raciocínio que eu estava, antes de apresentar meus convidados, o outro programa é sobre algo da história da igreja, a cada 15 dias, né? No caso, a cada um mês, um programa sobre a história de um tema. O programa é sobre um tema de história da igreja. A gente já teve sobre a história das constituições da IPB, já tivemos sobre a história do culto na Reforma Protestante, sobre a história da música evangélica brasileira nos anos 60 e 70, sobre a relação entre a rádio no Brasil e os evangélicos, e sobre a influência de Calvino no mundo ocidental. Então, temos programas, duas linhas, digamos assim, de programa. E hoje, então, para falar sobre o presbiterianismo em Manaus, sobre o início do presbiterianismo em Manaus, eu tenho o prazer de receber dois irmãos, um amigo de longa data, meu colega do doutorado no Jumper, um amigo muito querido, alguém que me inspira bastante, que me orienta, que é o reverendo Paulo César. E agora o novo amigo também, o presbítero Dante Venturini Barros. Também é um prazer recebê-los. Eu vou pedir que vocês se apresentem, que vocês digam quem são, antes da gente começar a tratar mais diretamente sobre o assunto. Muito bem. Dante, por gentileza, querido. Então, como já foi mencionado meu nome, né? Eu sou presbítero Dante Venturini Barros, e a minha ligação com esse tema, e é o que nós vamos contar um pouquinho, é acerca do meu bisavô, que foi o primeiro evangélico da família, né? O reverendo Lourenço Alves de Barros. Eu sou engenheiro civil, além de presbítero, eu sou engenheiro civil e atualmente residindo em São Paulo, sou presidente do Presbitério Sul Paulistano e do Sínodo de Piratininga, né? E vou poder falar um pouquinho também, dentro dessa nossa história, do meu trabalho de engenharia, que me fez ter contato com algum lugar onde meu bisavô passou também. Mas isso fica para daqui a pouco. Daqui a pouco a gente trata dessa providência de Deus. Reverendo Paulo? É uma honra para mim estar aqui com o Flávio. Flávio, nós já compartilhamos várias vezes tempo juntos, eu, ele. Na época do Jumper, né, quase sempre a gente tendo essas conversas muito edificantes junto com o reverendo Ricardo, né, da Bahia, Salvador, Bahia. E para a gente é como estar aqui num café, né, Flávio, comendo uma pizza, como sempre fazia, né?
E é uma alegria muito... romanesca. E é interessante falar aqui a ideia do presbiterianismo em Manaus. Eu não sou uma pessoa tão velha assim, no sentido, né, de experiência e de idade mesmo, mas é somente para a gente fazer o approach, né? O Flávio vai estar explicando disso tudo, e não perder a oportunidade de termos presente aqui. Eu penso que a grande figura aqui presente é o nosso querido presbítero Dante, que é bisneto daquele que trouxe o presbiterianismo para Manaus, né? E aí eu vou passar a palavra para o Flávio, porque ele vai estar intermediando, e ele vai podendo fazer esse direcionamento. Então, para mim, Flávio, é uma honra lembrar daqueles nossos momentos gostosos juntos, contando boas conversas edificantes. E o Dante é um amigo de bancada do nosso Conselho Deliberativo do Mackenzie, a quem eu tive o privilégio de conhecê-lo, e hoje está capitaneando nosso sonho, né, que é termos uma cidade Mackenzie. Então, uma honra mesmo. Então, como vocês podem perceber, a gente tem um programa hoje que mistura a história do presbiterianismo na cidade com uma história pessoal, uma história de uma família. Porque a igreja é isso, a igreja é uma instituição. A gente às vezes conhece o nome de pessoas que nós não conhecemos, que não são da nossa família sanguínea, são da família da fé, mas não são da nossa família sanguínea. Mas a igreja também a igreja é composta de famílias. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a família Barros. E como essa família não só foi importante para o presbiterianismo em Manaus, em outros lugares. E essa história se mistura com a vida do nosso irmão Dante. Então, comece, meu irmão, contando sobre o seu bisavô, que você já mencionou, como ele chegou na igreja. Ele, como eu já falei, só para registrar a sequência, foi o primeiro presbiteriano da família Barros. Ele originalmente era católico, nasceu em 1859, coincidentemente, o ano da chegada de Simonton ao Brasil, né? Então, o meu bisavô, o reverendo, que se tornou depois o reverendo Lourenço Alves de Barros, trabalhava para um usineiro, e um grande usineiro, e ele foi evangelizado, ele e a esposa, o nome dela era Francisca, e se converteram em 1896. Foram recebidos à profissão de fé, batizaram os filhos, tudo por esse trabalho do missionário americano, reverendo George Butler. Pois bem, logo depois que ele foi, então, evangelizado e se converteu, o patrão dele foi pressionado por padre local a demiti-lo. Não fez isso de boa vontade, porque parece, né, tudo leva a crer que ele era um bom funcionário. Um funcionário fiel, né? Acho que devia ser competente lá na função que ele desenvolvia, mas não teve jeito, acabou cedendo e ele foi, então, demitido. Aí a gente tem alguns flashes na própria família, alguns flashes da vida dele. Logo em seguida a isso, ele foi para Garanhuns e começou a estudar lá com os missionários. Um deles era esse reverendo George Butler, né? E em 1896, eu acredito que por 1898, mais ou menos, ele já estava estudando lá nesse primeiro grupo, que depois se transformou num seminário. O pastor Paulo conhece essa história, lá em Garanhuns, né? E ele foi dos primeiros que foi formado por esse seminário. Então, o que acontece? Ele, em 1899, ele era já um licenciado, 1899. E depois ele vai, nessa época, para ser pastor de uma igrejinha pequena, numa cidadezinha, na beira do Rio São Francisco,
que é a cidade de Pão de Açúcar. E aí entra a minha história de engenheiro, né? Porque eu sou engenheiro civil, e eu estive nesse lugar, não por conta dele, mas estive a trabalho na beira mesmo do rio, examinando uma série de coisas, porque se queria construir um projeto hidrelétrico que bem nessa região chamado Pão de Açúcar. Seria uma usina, não foi ainda construída, de Pão de Açúcar. Isso está no projeto aí da Chesf, que tem hidrelétricas nessa região, né? E eu achei muito interessante, porque chegando na beira do rio, eu vi do outro lado do Rio São Francisco uma cidade, mas aí uma cidade maior. E eu perguntei o nome da cidade. Como é o nome dessa cidade? Ah, é Niterói. Então, de um lado, Pão de Açúcar. Do outro lado, Niterói. Parece que foi feito de propósito, né, para associar lá com a situação do Rio de Janeiro. Então, o seu bisavô já entrou no seminário Maduro, né? Maduro. Ele nasceu em 1859, em 1899 ele era já um licenciado e foi ordenado em 1901. Ou seja, ele foi ordenado com 42 anos de idade. Maduro. E é interessante que a história conta que ele foi ordenado junto com Jerônimo Gueiros, que é um vulto da Igreja Nacional. E que, quando ele tinha 42 anos, Jerônimo Gueiros tinha 21, exatamente a metade da idade dele. Foram ordenados juntos, né? Bem, aí ele não ficou muito tempo em Pão de Açúcar, porque lá ele foi ameaçado de morte e ele se deslocou para Manaus. Aí entra a história de Manaus. E lá em Manaus, que já havia um pequeno grupo de presbiterianos, ele organizou, juntamente com um missionário americano chamado William Thompson, organizou a Igreja de Manaus, que o reverendo Paulo César é hoje um dos pastores, né? Então, o reverendo Lourenço Alves de Barros foi importante nessa obra em Manaus, primeiro porque ele organizou a igreja, junto com esse missionário. Segundo, porque ele se tornou o primeiro pastor presbiteriano no Amazonas, em Manaus. E veio a falecer em 1905. Ele chegou lá em 1891, em 1905. Mas, em 1904, é que ele fez a organização da Igreja de Manaus. Hoje, atualmente, né, 2024, está completando 120 anos que isso aconteceu, entendeu? E em 1905, quer dizer, um ano depois, ele morreu. Ele teve uma enfermidade ligada à questão da desnutrição, alimentação deficiente. Então, ele teve uma enfermidade, uma febre, que é ocasionada pela desnutrição, chamada beriberi. Aí pode-se dizer que, no caso dele, termina a história, mas deu sequência a uma história de família. Porque depois o filho dele, meu avô, mais adiante, também foi ordenado pastor. O nome dele era João Alves de Barros. Foi ordenado pastor e foi deslocado daquela região depois para o interior do Espírito Santo. Lá pastoreou pequenas igrejas, várias delas, e foi, inclusive, onde meu pai nasceu. E o meu pai, por conseguinte, também foi ordenado pastor em 1956, ano que eu nasci, né? E a grande parte da família é formada por presbiterianos, né? Eu sou quarta geração, meus filhos são quinta geração, e eu já tenho netos que são sexta geração, que daqui mais poucos meses vão fazer profissão de fé, com 11, 12 anos de idade. É uma bênção, né? É uma bênção, com certeza. De geração em geração. Exatamente. Reverendo Lourenço foi não só bênção para
o Amazonas, Manaus, mas também o legado dele que ficou aí na família e hoje no Sudeste, né? Então, recapitulando, ele foi ordenado em 1901. Isso. E aí, com pouco tempo, organizou a Igreja de Manaus, em 1904. Isso. E morre em 1905. Um ministério curto, mas muito frutífero, né? 18 de novembro, né, de 1904 é fundada fundada a Igreja de Manaus. E em 26 de abril de 1905 ele faleceu. Quer dizer, ele teve um ministério de 4 anos. Entendeu? Mas nesses 4 anos, né? Trabalho, né? O reverendo Paulo César conhece, é uma igreja muito grande lá em Manaus, né? E a primeira igreja de Manaus, ou seja, foi um trabalho que floresceu muitíssimo. Né? Eu pesquisei um pouco sobre a história do presbiterianismo em Manaus. Seu bisavô faleceu e Manaus ficou muito tempo com pastores com curta duração de ministério, assim, não de ministério, mas de mandato, né? Mandatos curtos. Mas é interessante como a partir de um momento a igreja conseguiu ter um pastorado mais efetivo, e eu estava lendo sobre a importância, por exemplo, do pai do Caio Fábio Júnior, né? O chamado filho, né? Júnior, Fábio Júnior, misturei as pessoas. O Caio Fábio Filho, o pai dele foi alguém que foi importante também no presbiterianismo em Manaus por poder trazer essa visão dos ribeirinhos. Mas uma coisa, e aí isso ajudou a igreja a crescer, mas uma coisa que me chama a atenção na história do seu bisavô é como o início como o ministério naquele período era difícil, porque ele morreu por uma coisa causada por desnutrição. Você tem Simonton perdendo a esposa, morrendo jovem de febre amarela, muitos missionários perderam esposas no parto, ou por outra doença, ou por febre amarela, perderam filhos, morreram jovens. Então, é interessante ver como foi sacrificial, né? E isso, um homem que já foi demitido injustamente, recebeu ameaça de morte, e hoje tem muito pastor reclamando do ministério, né? Eu sei que a gente tem os desafios da nossa época, não tiro, não nego os desafios da nossa época, mas seu bisavô é um exemplo de perseverança, né? E de fruto com pouco tempo. Com pouco tempo de ministério, você consegue perceber o quão foi frutífero. Boa parte do ministério dele, assim, tem um ministério ordenado que é em 1901, mas ele trabalhou como licenciado, né? Também. Começou como licenciado. Que é mais ou menos o que a gente costuma ter. E que lembranças mais você tem Tem uma característica, a gente sabe muito pouco. Além disso que eu contei, praticamente não sabemos nada. E é uma pena, porque nem na família e nem até hoje nas igrejas nós conseguimos identificar uma foto dele. Isso não é conhecido. Até um apelo que eu lanço, que se alguém, especialmente lá com ligação na igreja de Manaus, de famílias antigas, se tiver algum registro fotográfico, seria muito bom, tanto para a igreja quanto para a nossa família. Né? O reverendo Alderim não tem, você já perguntou. Não, já conversei muito com ele não tem. Na igreja... Só complementando, os livros dessa época, de atas da igreja, pegaram fogo, né? Houve um incêndio há tempos, bastantes anos,
E até esses registros escritos de atas e tudo não se dispõe mais, entendeu? Talvez jornais da época tivesse alguma coisa. Talvez. Flávio, me Lá, permita né? uma colocação. Nós temos uma pessoa, hoje, ela é uma advogada, é uma pessoa que trabalha no nosso jurídico da igreja, uma pessoa muito séria, a Cláudia Rejane Corrêa de Albuquerque, que ela está justamente fazendo essa catalogação de forma assim bem criteriosa, né? Até sendo orientada pelo nosso reverendo Alderi em algumas questões, né? Cláudia Rejane. Cláudia Rejane Corrêa de Albuquerque. Inclusive, espero que no próximo, aí volta, né, a Manaus, a gente aqui está tratando justamente do reverendo Lourenço de Barros, né? Mas dando a ideia que nós vamos parar com o Lourenço, mas vamos voltar depois com o William Thompson, né? Passando ali aqueles vultos, né, na igreja que a fez desenvolver, né? E aí depois a abertura de uma segunda igreja presbiteriana, terceira, focando um pouco a primeira, o próprio ministério do reverendo Caio Fábio de Araújo, que foi muito frutífero, né, que ajudou a plantar aquilo que é hoje o Ministério da Igreja Presbiteriana de Manaus, que foi dado continuidade pelo trabalho do pastor Zé João e que hoje é dado pelo pastor Francisco Chaves. Então, é importante nós deixarmos claro aqui, Flávio, a gente já conversou nos bastidores, a gente fez o esboço, de que essa história é apenas o começo, tratando, aproveitando a presença, aproveitando a pessoa que é o Dante, né, para falar, porque é raro a gente ver isso, né? E aí, num outro programa, a própria Cláudia Rejane, junto aí, de repente, outras pessoas, pastor Zé João, temos na região também o pastor Manuel do Carmo, que é um historiador profícuo dessa história do presbiterianismo no Amazonas, e aí depois entrar nas próprias igrejas, né? Porque a segunda igreja presbiteriana tem a sua história, né? A terceira, a quinta igreja, a sétima igreja, né? Então, é um trabalho aí que fica para o meu amigo historiador. Eu só estou aqui construindo pontes, que é para que esse trabalho ele seja frutífero. Porque é aquilo que nós estamos colocando, né? A história ela é contada de várias formas, oral, escrita, e hoje esse formato ele é um formato muito mais descontraído, mas que também permite nós trazermos a lembrança, a memória, e amanhã, daqui a 50 anos, as pessoas vão assistir. Olha, nós conhecemos um bisneto, né, o Dante. Inclusive, o Dante está convidadíssimo para o aniversário de 120 anos aqui da igreja, né, Dante? Justamente para que nós possamos, você possa ver assim o quanto que Deus tem feito no meio da nossa igreja no aniversário aí de 120 anos. Tá? Me convide também, já estou aqui. Mas o Flávio está tendo uma responsabilidade muito grande, aqui eu quero louvar a Deus pela sua vida, Flávio, porque você entendeu, né, a parte do registro da história nesse momento, você conseguiu ir lá no Sul, você foi lá no Nordeste, você foi lá no Centro-Oeste. E a ideia é dar a volta de novo, né? Dar a volta de novo e ir aprofundando, né? Eu só estou deixando bem claro isso, que é para ficar tranquilo, porque tem muita história para se contar na região, e aí cada pessoa vai ter, na época aqui vamos colocar, né? Vai ter gente lá que vai querer falar do William Thompson, né? Outros vão querer falar do reverendo Cícero Barbosa, né? E aí outros do Sena Madureira. E aí vai o reverendo Raimundo Bezerra de Lima, e tem pessoas vivas, de pessoas que pastorearam antes a igreja do pastor Caio, né? Que é uma família muito presente hoje na igreja, né? Que também vai ter oportunidade de falar a respeito ali daqueles momentos. Assim como na geração do pastor Caio vai ter, pastor Zé João está vivo aí, pastor Francisco, para contar um pouco dessa história, daquilo que está acontecendo, né? Então, isso é importante, né? Isso é importante. Obrigado, Flávio. E já foi pontuado, mas eu queria reforçar, quando eu estava na igreja de Natal, a gente comemorou 120 anos lá da igreja, e a gente fez questão de pontuar, se eu não me engano,
nós tínhamos duas famílias ainda representadas dos fundadores, ou pelo menos da segunda geração da igreja. Então, você ter hoje, ainda na igreja, uma quarta, quinta, sexta geração, é uma bênção. Assim, quando Pedro, o pessoal pergunta o que é que vamos fazer, e lá no Sermão de Pentecostes, ele diz essa bênção para se arrepender e crer em Jesus Cristo, ser batizado, e que essa bênção era para eles e para os filhos deles. Você tem essa ênfase também, ainda em Atos, que crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Então, a gente poder ver o trabalho de Deus nessa família é uma bênção. E nós temos... Isso é uma coisa boa do trabalho do reverendo Alderi. Uma das coisas boas, né, do trabalho dele, esse resgate, essa valorização das famílias, e de personagens que tiveram... Se a gente, por exemplo, não resgatasse, teria ainda o fruto do esforço do reverendo Lourenço, Alves, né? Mas é importante as novas gerações saberem do esforço que ele teve, né? O primeiro, o desbravador do presbiterianismo em Manaus. A gente você falou, Paulo, que é um pontapé inicial, e é isso mesmo. Assim, é o homem que começou, que deu a vida até. Assim, a gente sempre lembra do Simonton, né? Que de certa forma largou a vida dele. E esse homem fez isso. Esse homem sofreu bastante para o evangelho. E hoje a maior igreja em membros. Está com quantos membros, Paulo? Sei que você não gosta de falar, mas tá mudo o seu microfone. É uma igreja que nós estimamos, com as frequências dos cultos dominicais, tanto na sede, né, quanto nas congregações, aí em cerca de 9 a 10 mil pessoas tranquilas. Isso é uma contagem daquilo que está no domingo, não é a contagem, né, que a gente sabe que 3 famílias às vezes não vão no culto no domingo, no outro e tudo mais, mas é uma contagem bem simples, não é um alarde de números, mas é um número que, ao mesmo tempo, é um número correto, mas, ao mesmo tempo, é um número desafiador de um trabalho gigantesco que acontece tanto nos rincões do Amazonas quanto na periferia da cidade de Manaus, né? Então, e é interessante, Flávio, que dessa igreja, Dante, só para você ter uma ideia, né, 60 anos depois é que o trabalho ele vai engrossar, né? Isso aí, por isso que eu falo que vem muito pano de manga aí pela frente, né? Em 61, estava ali a gênesis da Igreja de Educandos, que seria a segunda igreja, né? E aí depois, sobre o pastorado do Hélio Nogueira Castelo Branco, você tem a fundação de outros trabalhos, São Jorge Crespo Petrópolis, que são trabalhos hoje espetaculares. Então, assim, apesar dessa igreja hoje ser uma igreja referência, mas as próprias igrejas presbiterianas que surgiram dela continuam sendo igrejas relevantes onde elas estão instaladas. Estrutura boa, pastores ótimos, que conduzem assim um pastorado bem assim numa questão bem reformada, numa perspectiva bem presbiteriana. Então, assim, é algo bom de se ver, né? É algo muito bom de se ver, porque foram filhas dela, né? Então, quando eu falo assim, são esses detalhes que vão enriquecer depois, Flávio, a volta, né? O loop, né? As contagens. E você perceber, Dante, o quanto foi frutífero ali, aquele tempo, apesar de pequeno, mas um tempo que permitiu que fundasse um trabalho que hoje é uma referência, que permitiu fundar outros trabalhos que continuam tendo uma liderança profícua. É interessante você ver aqui, quando eu vejo... seminário hoje. O seminário, né? O seminário contou com apoio não somente, principalmente da igreja maior, mas assim teve apoio de todas as igrejas, de presbitérios, né? Porque o seminário foi um sim não de uma igreja, foi um sim não de 2 presbitérios, mas foi um sim do sínodo, né? E a gente perceber toda a igreja, o próprio reverendo Alfredo, que é o presidente do sínodo, ele sempre fala, olha, Manaus, a gente tem que olhar para Manaus, por mais que... E ele está lá em Boa Vista, mas ele reconhece a importância que foi o trabalho
a Gênesis trabalha aqui. Porque ele reconhece, de fato, como que, além da IPM, né, da IP Manaus, que nós chamamos, nós temos outras igrejas que também continuam, filhas dela, né? Por exemplo, um caso, assim, uma filha da igreja, que é um caso que todo o Brasil conhece, né? A Igreja Presbiteriana da Cidade Nova, com o Encontro da Fé Reformada, né? Então, é filha também dessa igreja. Então, a gente percebe assim como Deus vai usando outras pessoas nesse interim, né? Então... Mas tem o pioneirismo de alguém, né? E eu fiquei pensando, presbítero, assim, e pastor, do ponto de vista humano, parece que falhou, né? O homem planta a igreja e morre. Mas aí a sabedoria de Deus, né? Ele não deixa a igreja morrer de jeito nenhum, né? Outros substituem, né? E o trabalho vai à frente, vai adiante, né? Isso aí é uma maravilha. Deus tinha um propósito nisso e Deus usou o pouco tempo de ministério do homem para lançar uma pedra, em termos de estrutura, a pedra fundamental é Cristo, mas lançar as bases ali na região. E como é bom poder ver isso de uma perspectiva histórica, né? Às vezes, no meio da situação, não está dando certo, o obreiro morreu e não sei o quê. Mas não, numa perspectiva histórica, aquilo era uma semente. Um plantou, outro vem regar, outro vem colher. Essa é uma das coisas importantes da perspectiva histórica. Às vezes a gente vê a situação só ali no contexto e parece que não está dando certo. Mas quando a gente pode ver... E o legal é que não foi... O reverendo Paulo até já apontou, os frutos desse homem não estão só em Manaus, estão no Sudeste. Hoje o irmão está ocupando funções importantes no Mackenzie. E foi só seu avô que se tornou pastor? Outros filhos e as filhas casaram com pastores? Como foi? Não. O filho dele, João Alves de Barros, foi pastor também e morreu com 70 e tantos anos, meu avô. E o meu pai, que é Dante Sarmento de Barros, está vivo ainda com 95 anos e esse ano completa 70 anos de término do curso dele no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. Tem mais parentes, pastores? Tem mais parentes, pastores? Não. Foram esses, né? São 3. Tem presbíteros na família, diáconos, mas pastores não mais. Mas não teve uma tia-avó sua que casou com um pastor? Eu acho que eu li alguma coisa... Olha, tinha irmã desse meu bisavô que teve... Mas eu não me lembro quem era, mas é sobrenome Lins, que no Nordeste é um sobrenome bastante tradicional também, né? Em Pernambuco, sim. Muito bom. Em Pernambuco, Eu conhecia gente da família Lins. Pois é. Então, mas aí presbíteros, oficiais, assim, diáconos, também tem parentes? Tem sim. Então, quer dizer, o ministério dele foi curto, mas os que o sucederam já tiveram muito mais tempo de ministério e de vida, né? Como no caso do meu pai. Sobraram escritos do reverendo Lourenço? Vocês têm algum escrito dele? Eu desconheço. Infelizmente. Talvez aí para o aniversário de Manaus dar uma cavadinha, ver se acha alguma coisa no jornal. Era muito comum na época os pastores escreverem alguma coisa no jornal, uma nota. Às vezes, tem que fazer essa pesquisa, né? Uma pesquisa. E tua árvore genealógica está bem desenhada já. É verdade. Tem muita gente já na família, né? Como eu falei, eu tenho 5 netos, 3 meninas e 2 meninos, todos eles crentes também, os filhos também, casados, os que casaram já com presbiterianos também. Então, a coisa continua, não parou aí, não. Graças a Deus. E tem alguma coisa que os irmãos gostariam de pontuar para a gente já ir caminhando para encerrar? Queriam pontuar alguma coisa?
Eu vou falar agora do ponto de vista, Flávio, eu cheguei na igreja em 92, né? Fui alcançado pelo Senhor em 92. E eu peguei um movimento jovem muito forte, já o final do ministério do pastor Caio Pai, né? E a transição do Zé João. Mas uma igreja com bastante jovens, né? Uma igreja que perseverou muito. E o que eu teria a dizer, assim, para o Dante, né? E, assim, o quanto é bom ouvir a história de vida do avô dele, né? O quanto, e aí hoje, né, é uma coisa comum, pelo menos ainda na região, né, essa dupla jornada, né? Ele foi ordenado aquilo que a gente chama de chamado tardio na nossa região, com 42 anos, foi isso? Isso, exatamente. 42 anos. Aqui é chamado tardio, foi mais ou menos o período que eu tive depois dos 40. Então, é muito comum ainda muitos pastores serem ordenados depois dos 40 anos aqui. E a gente perceber que Deus ele usa esses pequenos começos para nos ensinar muito, né? Então, é a pessoa se desprender da região onde está, né? E aquela questão do investimento é muito comum ainda aqui na região, das próprias pessoas têm na sua formação do ministério, que deve ter acontecido com o reverendo Lourenço. A sua própria formação foi bancada pelo trabalho que ele fazia, isso é muito comum. Nossos alunos no seminário hoje, temos alunos novos, graças a Deus, mas temos muitos alunos eu tenho alunos médicos, eu tenho alunos administradores que estão numa segunda formação, mas com uma convicção, segunda formação teológica, a primeira formação técnica, né, a segunda teológica, mas com uma convicção do chamado ministerial, que foi o que aconteceu comigo, né? E aí, de repente, o seu avô, né, uma pessoa lá do engenho, responsável por finanças e tudo mais, e diz: eu quero servir o Senhor e ser enviado para o Amazonas, se hoje o Amazonas é ainda uma região inóspita, quando a gente se trata de entrando nas regiões do interior do Amazonas, você imagina em 1904, né, em 1902... Começa o ministério sendo ameaçado de morte. Então, assim, para mim, nós não podemos desprezar os pequenos começos, né? O Senhor Jesus ficou 3 anos enquanto ministério, mas exponencializou. E o seu bisavô, com 2 anos de ministério efetivo. E, assim, a gente sabe desse tempo de história que a história registrou. Mas quantas pessoas não foram evangelizadas, não foram ganhas nesse meio caminho, né? A chegada dele em Manaus, a vinda de barco para cá, e toda uma história, porque, assim, depois você vai ouvir histórias, como do pastor Frederico Rodo, do Evangelismo no Amazonas, que no barco ele perde a esposa, vindo da Inglaterra para cá, uma outra história bonita do Amazonas. Inclusive, ele foi aluno do Martin Lloyd-Jones, de escola bíblica, e tem o chamado para vir para o Amazonas, e a esposa desse missionário, Frederico, ela morre no barco, e ela é enterrada numa cidade, porque não podia enterrar protestantes, porque ela havia morrido naquela cidade. E ali ele começa um dos primeiros trabalhos evangelísticos no interior do Amazonas, porque não permitia esse trabalho protestante no interior do Amazonas. Então, pela morte dele, da esposa dele, ele começa um trabalho ali naquela cidade. Depois ele veio para a cidade de Manaus, né? E se tornou, uma outra história também muito bonita, aí já não mais o presbiterianismo, né? Mas do evangelho no Amazonas, né? E esse pastor, ele influenciou muito o pastor José João, né? Enquanto mentor também dele. Então, são histórias bonitas. Bonita. Presbítero, quer pontuar alguma coisa ainda que a gente não conversou? Eu quero só reforçar esse comentário, pedido que eu fiz já, de que se tente obter lá registros fotográficos, né? Porque isso seria muito enriquecedor a gente poder, não só na família, como também no próprio presbiterianismo, contar com algum registro escrito ou fotográfico, e aí
a bola fica com os nossos irmãos, os historiadores da igreja lá, né, Paulo? Fica a dica. Eu sugiro dar uma olhadinha no jornal, um ou outro, dois jornais que circulassem na região. Eu li que eles chegou a publicar um jornal. Eu vi isso também. E Ah, nem sei se ainda sobrou algum registro sobre isso por lá da região, né? Pode ser que esteja em alguma família, alguns guardados, e pode aparecer alguma coisa. às vezes aparece na Biblioteca não na Biblioteca Nacional, mas existiam na época acervos nacionais que tentavam recolher alguns jornais das principais cidades. Às vezes acha, não é tão impossível achar, não. Eu ficaria feliz se o canal pudesse ajudar nessa descoberta. Então, fica o apelo do nosso irmão Dante para que, se alguém tiver informações sobre seu bisavô, o seu avô já tem mais informação, né? Tem bastante informação, tem foto. Eu mesmo conheci, já bem idoso, mas tem bem mais foto, pelas igrejas que ele passou, que foram várias, né? E lá no Rio também, onde ele terminou o ministério dele, aí já tem bem mais informação. E do meu pai, mais ainda. Seu pai está vivo ainda, facilita, é um arquivo vivo, né? É isso aí. Mas também tem muita coisa nos próprios anais da Igreja Presbiteriana do Brasil, é do trabalho dele. Ele era, na época dele lá, ele era muito conhecido em nível nacional, inclusive. E eu costumo fazer uma pergunta sempre no final do programa, que é para ser uma resposta curta. Assim, a ideia é que seja uma resposta curta, mas que seja, eu não diria assim do coração, mas assim, o que vem à mente, assim, tipo... Flávio, me permita, antes de você fazer isso, só repetir aquilo que eu falei no início, mas é importante falar no final, que essa é um primeiro programa que você vai estar rodando em relação a Manaus, se tratando especificamente para aproveitar e honrar a presença do Dante, do reverendo Lourenço Bar. Isso. Mas que essa história vai continuar sendo contada, desde o William Thompson e outros, né, Cícero Barbosa, né, vem aqui, e meu sonho é assim, que também chegue ali, ouvir ali a história do pastor Caio, ouvir a história do pastor Zé João, do pastor Francisco, e de igrejas, né, como igrejas de educandos, igrejas do Crespo, igrejas de Petrópolis, igrejas presbiterianas, igrejas da Presbiteriana Cidadão, que são igrejas, assim, cada história enriquecedoras, porque são homens e mulheres de Deus que têm feito diferença, porque onde essas igrejas estão, eles estão fazendo diferença nos seus bairros, onde eles estão, né? Então, é importante frisar isso, tá bom, Flavinho? E essa é a ideia, meu irmão, assim, ouvir, perceber que a igreja é um belo mosaico, assim, no sentido de são muitas peças que Deus tem usado. Às vezes peças que são ordenadas, às vezes peças que não foram ordenadas, mas o trabalho dos leigos em alguns lugares, os espaços que a igreja tem usado para a propagação do evangelho, como, por exemplo, o jornal, hoje as mídias sociais. Então, essa ideia de tentar ver a Igreja Presbiteriana do Brasil como um todo. Assim, é muito importante a história do presbiterianismo no Sudeste, mas ele é maior do que o Sudeste, né? Ela é maior do que o Sudeste, e poder ouvir esses diferentes lugares, ouvir a história do presbiterianismo nesses diferentes contextos, com suas histórias. Por exemplo, em Manaus, as pessoas tinham dificuldade com a alimentação. Em outros lugares, as dificuldades eram com a perseguição religiosa, talvez mais acentuada em algumas regiões. Em outros lugares, tinha pouca estrada, outros lugares já tinha mais estrada. E entender que essa história da nossa igreja é uma história de muitas bênçãos, mas muito sofrimento. Me chama a atenção o quanto o reverendo Lourenço sofreu, mas o quanto Deus honrou, fez frutificar o trabalho desse irmão.
E aí eu sempre costumo perguntar, por que é importante, então, até depois de ter conversado ao longo do programa, ajuda a responder, a pergunta é, por que é importante a gente estudar a história da igreja? Aí cada um, de forma simples, assim, pode responder. Veja só, o que me passa na cabeça ao ouvir essa pergunta é o seguinte: não desprezemos os pequenos começos, porque pequenos no sentido da humildade desses começos, né? Porque depois a gente não sabe como Deus vai entrelaçar a história e vai gerar frutos em outras gerações a partir desses pequenos e humildes começos. Sejamos gratos a Deus por isso também, porque Deus, na sua providência, tem um plano maravilhoso que está sendo desenvolvido ao longo de toda a história, e alguns desses acontecimentos a gente conhece e vive também, né? E isso é muito importante para a expansão do Evangelho no Brasil e no mundo. Amém. No meu caso, eu sempre costumo ver esses testemunhos, essas histórias, principalmente uma história com pouco tempo, mas tão qualificada diante de Deus, e a importância dela, como o Dante falou, não desprezar os pequenos começos, mas entender que os atos do Espírito Santo de Deus, eles continuam presentes na igreja hoje, né? E a gente perceber Deus agindo. Muitas daquelas igrejas de Apocalipse já não existem mais, mas outras igrejas foram fundadas por homens que ouviram o Evangelho, que estão dando continuidade a esse Evangelho. Então, contar a história da igreja presbiteriana do Brasil, de outras igrejas, também contar a história dos feitos do Senhor Deus na vida da sua igreja até a volta de Cristo Jesus. Então, eu percebo assim muito... isso me alegra muito, me alegra muito. Parabéns, Flavinho. Amém. Então, encerrando, eu queria agradecer ao presbítero Dante, assim, por compartilhar essa história que é pessoal, né? Assim, é a história da sua família, a história das suas raízes. É muito bonito ver Deus preservando a geração, de geração em geração, essa família. Então, muito obrigado Amém. por compartilhar. É uma coisa que é histórica, mas tem uma dimensão também da história pessoal, né? E obrigado por compartilhar. Obrigado ao reverendo Paulo por participar também do programa, por suas ponderações, suas informações. Foi ele que fez o meio de campo para que eu pudesse conhecer o presbítero Dante e esse programa pudesse estar acontecendo. Então, foi muito boa essa conversa, muito edificante. Fica até a dica aí para você, pastor, que ouviu esse programa, sobre ilustração, sobre os sofrimentos e as bênçãos que Deus pode dar no ministério. A história do reverendo Lourenço Barros, uma boa história para nos mostrar como Deus tem coisas reservadas para os seus filhos. É verdade. Então, você que nos assistiu até aqui, muito obrigado. Se vocês quiserem se despedir, Paulo e Dante, por favor, façam isso agora. Podem fazer isso agora. Despedir do nosso Para mim foi uma satisfação muito grande poder contar essa história toda, né? E como foi que isso teve uma influência não só para as igrejas, como também para a família, né? A família Barros. E pode contar comigo em outras oportunidades em que tenha mais coisa para a gente contar da história, né? Não só dessa, mas do restante da família também, tá? Sim. Deus abençoe. Obrigado. Flavinho, e aqui fica o meu recado para as outras igrejas presbiterianas de Manaus, né? Vai estar o link aí, o endereço do Flávio, dê a sua contribuição, dê o seu nome. Olha, quando for falar da Igreja da Alvorada, o presbítero é tal pessoa. A gente sabe, né? Igreja Cidade Nova, Pastor Jaime, temos a Sétima Igreja, temos outras igrejas, né? Do Crespo, Pastor Vanille. Então, várias igrejas, Petrópolis, Pastor Raimundo. Então, nós temos várias igrejas hoje pastoreadas e que esses homens têm condições de falar muito bem dessa história, e você vai poder contar essa história da sua igreja e do presbiterianismo
na região para o nosso querido aqui, Flávio Américo. Então, é isso. Eu estou aqui, como o Flávio falou, para construir a ponte para que os irmãos possam vir e contribuir e nos ajudar a contar a história de uma região tão rica do Evangelho do Senhor Jesus. Dante, muito obrigado. Foi bênção de Deus. Nada, um abraço. Foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Até logo. Até o próximo programa, pessoal. Deus abençoe. Tchau.